Boa tarde, amigos ouvintes. Mais uma vez estou eu aqui, né, para gravar essa live de hoje. Com muito prazer, muita alegria de estar poder passando conhecimentos que adquiri durante a minha vida. Eu gostaria muito que os ouvintes já deixassem o like, compartilhassem, se inscrevessem no canal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Porque muitas vezes a maneira com que eu tenho colocado, Sim. às vezes não, a pessoa dá uma olhada assim, nem vê o que está, né, gravado na realidade. São coisas muito importantes, qual alguma delas você nem nunca viu, certo? Dessa maneira. Então eu gostaria muito que vocês fizessem isso, me ajudassem. Deixe o like, compartilhem, se inscrevam no canal, me ajuda a crescer esse canal, porque é tudo feito com amor e carinho, sem nenhum interesse de propaganda em a área financeira, não. É passar para o público aquilo que eu tenho adquirido de conhecimento durante a vida, né? E hoje eu gostaria muito de falar sobre saúde, né? E até mesmo algumas questões acerca de alimentar, né? Aí muitas pessoas chegam, já se apresentam, eu sou o doutor fulano, eu trabalho na área tal, eu estudei não sei o quê. Não, eu não. Eu passo aquilo por experiência, não recomendo que alguém use só porque me ouviu falar, certo? Mas eu só passo acontecimentos que eu vi, que eu presenciei e que eu tenho certeza que deu certo. E eu sei que às vezes alguém que for estudado na área pode até discordar, mas ele também sabe que o nosso organismo não é igual. Tanto que a medicina, ao fazer os exames, ela não passa, talvez, o mesmo remédio para um e para o outro ao mesmo tempo. Mesmo que ele esteja sentindo a mesma dor, no mesmo local, né? E eles até avisam, não tome remédio sem receita médica. Por quê? Porque, pense bem, se alguém falasse assim, eu estou com uma dor no estômago, né? Pode que nem seja bem no estômago. Uma outra causa pode vir provocar essa dor. Mas o médico, ele com a experiência nos seus estudos, ele sabe quantas coisas no corpo estaria provocando dor no estômago. A maioria do público não sabe a direção que está localizado os rins. Às vezes ele está sentindo uma dor imensa na coluna. E eu já vi isso demais. Ele diz, eu estou com problema de rins. Depois vai no médico, faz exame nos rins, não tem nada. Termina o médico dizendo para ele, olha, você tem uma hernia de disco, alguma coisa assim, você se machucou, você fez o quê? Termina sendo na coluna. Outra hora, pode você pensar, e até falar, que eu também tenho visto, eu não suporto mais a dor na coluna, né? Mas, numa ressonância que ele fizer a pedido de um médico, vai descobrir que ele tem cálculo renal, né? Então, as dores não significa que
sendo em tal ponto do corpo, às vezes sim, mas tem a obrigação de ser tal coisa que está danificado, qual órgão, né? Então, e como é vários órgãos, cada um com a sua função, trabalham independentemente de que alguém o mande, então ele está cuidando da área, esse órgão cuida da sua área, como da bexiga, dos rins, coração, pâncreas, e assim por diante, pulmão. Então, cada um está na sua função, certo? Com o sistema, o modelo alimentar que as pessoas adotaram nessa nossa era, pode até ter sido o mesmo sistema de alimentação que alguém teve no passado. Já vi muitos rebatendo, dizendo assim, o médico passa, não coma doce, né? Agora, ultimamente, é o que mais vemos. Afastem do doce. Tem alguém que diz claramente, não, quando, no tempo dos meus pais, eu morava em tal lugar, comia doce. Vasilha grande, cheia de doce, comia tudo isso aí. Não dava nada, nem uma dor de barriga. Não dava nada. Mas acontece que o que deveria estar sendo explicado, infelizmente não está sendo ainda. Que aquele alimento que você comia no passado, seus pais comeram, seus avós, e não fazia mal, não é mais esse alimento que você come hoje, não. Mesmo sendo arroz, sendo feijão, sendo a mandioca, sendo o milho, não é não. Não é mais o mesmo não, viu? Porque com a ciência, eles foram adquirindo técnicas em laboratórios, eles passaram a ser capazes de produzir semente diversificada. Que agora ela não é mais aquela original, né? Ela é agora uma semente que vai produzir o fruto com a mesma aparência, mas com outros tipos que está ligado nele, que antes não fazia parte, né? E aí, as pessoas começam. Está acostumado, vai comendo, né? A comida de antigamente, as pessoas comiam muito, lá no meu tempo da minha juventude, e dificilmente a comida ficava sem fazer digestão rápida, certo? Hoje, comer muito é danificar o sistema de saúde, certeza. Certeza. Por quê? É porque é mais forte, alguma coisa assim, ou é mais fraco? Não. É porque está contaminado. Essa é a resposta. Está contaminado. Então, deixou de ser o original, passou a ser falso. Nada falso está correto. Está falsificado? Então não está correto. Na criação do transgênico, por exemplo, da maneira dos transgênicos, o elemento que participar desse sistema alimentar que contém esse transgênico, ele não está usufruindo daquele material que parece. Ele está comendo uma coisa que parece um lebre, mas é um gato. Você entendeu? No sistema da comparação.
E aí, então, o arroz de antigamente não fazia mal. Hoje, já a própria medicina, parte dela já está anunciando para afastar do arroz. Por quê? Porque o arroz hoje tem uma série, várias, de coisas que atrapalham a nossa saúde. Ah, não, mas você não pode falar assim, senão as pessoas vão parar de comer arroz. Não, eu não estou falando para ninguém parar de comer nada, ou, né? Não estou. Eu estou acompanhando coisa que eu vejo a própria medicina falando e eu estudo livros da medicina, né? Naturista, e vejo as coisas que não dão certo. E às vezes alguma delas eu tenho provas em mim mesmo, que fui obrigado a deixar. Eu estava comendo a comida normal que todos comem. Carne, arroz, feijão, alguma salada. Eu estava comendo a mesma coisa. No entanto, tinha pessoas que estavam comendo do mesmo jeito, ele permanecia magro. E eu fui só engordando. Eis aí a diferença. Porque uns alimentam da mesma forma, às vezes comendo até mais do que aquele outro, e permanece magro, e o outro, às vezes, come menos e engorda. Certo? Então, porque o organismo não é igual. Assim como, vamos fazer uma comparação rústica. Vamos comparar a terra. Tem a terra boa para produzir, que você planta qualquer planta e ela sai bem, e tem aquela terra que nem para formar pasto não serve. Ela tem uma diferença muito grande. Mas não é a mesma terra, não é terra, é terra, mas com qualidades de substâncias diferentes. Esse é o problema. Então, para nossa época agora, que engordar, ficar obeso, ficou tão fácil com a mudança do sistema alimentar, ficou tão fácil que quase nem precisa, quase que uma brincadeira, mas quase nem comer. Porque tem pessoas que comem tão pouco e continuam engordando. Certo? E outra, eu conheço nutricionista que estudou, formou dentro dessa área e não deu conta de emagrecer, nem ele mesmo. Ficou aí em volta dos... Tem pessoas que eu conheci que estavam em volta de... Eu conheci dois, conheci vários, mas conheci dois que esse me fez ficar parado. Nutricionistas, dois médicos, e eles não pesavam menos de 150 quilos cada um. Agora veja bem, eu fiquei preocupado porque eu pensei, como que esse médico trabalha em seu consultório? Porque o desespero muito grande acontece na vida de uma pessoa, principalmente quem é vaidoso, no caso das mulheres, gosta de ter o corpinho em cima, né? Inimiga da balança, né? E do espelho também, né? Claro. Então elas correm atrás. Elas correm atrás. O homem já é mais desleixado, né? O homem ele não importa muito com essas coisas. Mas as mulheres não. E aí, como que uma mulher ou um homem que queira emagrecer procura o consultório de um médico nessa situação? Chega, né? Bom dia, doutor. Bom dia.
que é que eu posso fazer, o que, né? Aí, manda sentar. E agora dizer, eu vim aqui para você me passar aí uma dieta para emagrecimento, dizer que comida devo comer, que comida devo deixar de comer, o quanto, qual a quantidade que eu devo comer, certo? Porque olhando para quem vai tratar, porque só de ter uma gordura incontrolável já é uma doença, e das mais terríveis, porque não é só por causa da estética, não. É por causa da saúde mesmo. Que a pessoa fica pesada, ele não tem condições, não tem agilidade, além de segurar no próprio corpo a doença, porque a banha, essa gordura vai tampando os poros, muitas coisas que poderiam ser expelido pelo suor já está impedido, de certa forma, e aí é causa de muitas doenças. Começa até mesmo mexer até na pressão arterial, começa a subir a pressão, está correndo para o rumo da diabetes, colesterol descontrolado, triglicérides, vai indo tudo isso aí, certo? Então a pessoa só de ser gordo, mais do que o teste da sua altura com quantos quilos você deva pesar, isso influi muito na questão de saúde. Mas olhando para uma pessoa que tem 150 quilos, mais ou menos, o que essa pessoa que está desesperada, correndo atrás de se livrar do peso, como que ele vai poder crer que o que vai sair da boca desse médico é a solução para o seu problema? Como? Eu estava sentado no auditório, assim, uma vez, onde a gente ia ouvir ali palestra de um nutricionista. Dali a gente sairia para um cardiologista. Mas era em torno para ele medir lá, para só atender. Nós tinha feito as fichas, né? E porque eu já tinha um problema de pressão alta, né? Então, achei melhor entrar ali, não por causa de gordura, porque, na verdade, eu estava num peso legal, mais ou menos equilibrado. E eu me sentei ali, junto com uma senhora que é bem forte mesmo assim. E aí, ela falou, eu vim mais aqui, eu estou tendo pressão alta e estou com medo da diabetes. E eu vim aqui para ouvir essa palestra, para ver se eu consigo resolver o meu problema aqui. E conversando comigo enquanto o médico vinha para dar a palestra, ela disse assim, pois imagina você que eu estou com 150 quilos, eu já não estou nem dormindo à noite de desespero. Uma mulher ainda nova. E, de repente, apareceu lá o médico que ia dar a palestra. Aí ela falou assim, meu Deus, olha a grossura que é esse médico. Ele tá igual eu. Aí eu peguei e falei, mas ele vai dar uma aula aí agora como emagrecer. Ele vai falar em muitos pontos da saúde, né, que é causado pela obesidade. Então, ela disse, mas como acreditar nele? Porque eu estou assim, ele está do mesmo jeito que eu. Nós dois estamos precisando de tratamento. Você viu aí? Será que é eu que estou querendo criticar a medicina? Não. Eu estou falando a realidade. Eu estou falando, certo? Quantos médicos que eu vi falando contra o cigarro
o tabaco, e entrar no consultório dele, eu estar com um cigarro, fumando, e eu que nunca me adotei a isso, custar suportar a fumaça dentro do consultório. E não só, não estou falando de culpa, que ele fume, que ele faz o que quiser. E nem por isso ele vai deixar de ser médico dentro da área que ele estudou. Pode ficar assim meio, né? Não fica assim um pouco esquisito? Fica igual que os pais de antigamente. Eles fumavam dentro de casa e avisavam para os filhos. Pelo menos lá na minha casa foi assim. Se eu encontrar um de vocês com cigarro na boca um dia, eu faço vocês comer o cigarro com fogo e tudo. Será que tem lógica? Tipo assim, olha o que eu faço, mas faça o que eu mando. Quer dizer, eu posso entrar nessa. Agora, se você entrar, você vai ter que comer o cigarro. Então, são essas as coisas. E aí, então, só veio na minha cabeça. Por isso que eu só falo aqui coisas que eu tenho certeza que deu certo para mim. Não obrigo ninguém a fazer, não tenho direito, eu não tenho a formatura de medicina para aplicar a medicina. Eu conto, eu dou testemunho das coisas que vi acontecendo comigo, ou se aconteceu com outro, eu digo, foi com meu vizinho, certo? E aí, então, eu falei para essa mulher, falei, olha, a senhora faz o seguinte, não estou ensinando medicina não, viu? Por favor, quero pedir os médicos que estiverem me ouvindo, por favor, certo? Não estou ensinando medicina. Eu estou contando o que aconteceu. Aí, me veio na cabeça, né? Às vezes a misericórdia de Deus acerca daquela pessoa que sofria muito com aquela gordura, né? Aí eu disse para ela, falei, olha, a gente precisa mais ou menos, no meu entendimento, segundo os livros que eu estudo, né? Que 20% da comida de que algumas pessoas comem, que às vezes ele come muito, seria o suficiente para ficar mais fácil, para não cansar os seus órgãos, não vir fazer mal à própria comida. E porque nós temos que entender uma coisa, Begovitch. Tem remédio que a gente toma que ele vem já de encontro com a enfermidade e pode até curar. Mas às vezes ele está curando a enfermidade e está alimentando os vírus de outra enfermidade no seu corpo para o futuro. Ou seja, estou falando do remédio que tem essa causa. Não estou falando de laboratório, não estou falando de médico, não estou falando de nada. Estou usando a palavra médico porque eu estou nesse assunto, certo? Aí, então, o que não faz bem, faz o quê? Faz mal. E o que faz mal é porque não faz bem, certo? Então, está muito bem explicado. Aí, então, veja bem, tudo que passou na contraindicação da aplicação daquele remédio a um paciente, ele vai te causar dano lá na frente, porque o que não serviu para barrar esse germe da doença, posso falar assim, o que não serviu para barrar ele, pode estar servindo de proteínas para que ele fique mais forte, a doença, e que para você pode estar fazendo até mal. A própria medicina não pode negar isso. Eles mesmos falam para a gente. Eles mesmos falam. A gente toma um remédio, ele não faz bem, faz mal,
provoca um outro negócio, um cansaço, uma tontura, uma coisa diferente, igual eu vi nessa semana agora que passou, de uma pessoa. Não porque eu esteja mexendo com medicina, a pessoa contando, pelo amor de Deus, deixa eu falar, contando as desgraças da vida dele. Você entendeu? Foi em um local e o médico disse, olha, você vai tomar esse remédio aqui, que já te passei tantas qualidades, e você diz que cada dia está pior, então eu passei esse aqui para você. E essa pessoa tomou esse remédio, começou a dar tontura, começou a aparecer umas outras coisas. Aí voltou no médico. Falou, olha, o remédio melhorou a certo ponto, mas me apareceu umas coisas estranhas. Ele respondeu, não, isso é reação do remédio. É costumeiro. Esse remédio ele faz sempre essas coisas mesmo. Os pacientes às vezes vêm reclamando. Se, em vez de ficar livre da doença, o elemento teve uma melhora aqui e duas piora em outra área, será que a gente precisa no médico perguntar se continua ou se joga fora esse remédio? Porque muitas vezes o pobre ele não tem condições de ficar no médico direto. Porque senão o médico ia equilibrar nele, porque ele estudou para isso, né? Não que ele seja obrigado a fazer milagres. Não. Esse negócio aí de milagreiros, não. Ele está trabalhando com a ciência, ele estudou para descobrir os efeitos, acha a causa e elimina os efeitos. Mas chegar na medicina, no médico, e dizer, olha, está me acontecendo assim, depois que eu passei a tomar esse remédio assim, eu tinha só isso, agora já tem mais isso, mais isso, mais isso. O que é que eu faço? Eu acho que a obrigação seria essa. Pare o mais rápido possível e vamos estudar o porquê que aconteceu isso. E eu disse para aquela mulher, assim, vai falar, talvez, assim, as pessoas, não digo de modo geral, mas algumas pensam assim, ele deve ter feito uma reza, alguma coisa assim. Ele diz que não tem vínculo com religião nenhuma, é religioso e tal, mas isso aí... Aí eu disse para ela, falei, você chega na sua casa, pega uma vasilhazinha assim de plástico e põe comida o tanto que você se sinta satisfeito. E nem falei a qualidade da comida para ela, porque deve se mudar. Falei assim, olha, essa vasilha vai ser o seguinte, você vai comer uns 3 dias desse mesmo jeito. É tipo assim, enganar o cérebro. Eu não sei falar, não sou um culto, né, para saber, então eu uso a expressão mesmo defasada, assim, em certo ponto. Eu falei, quando completar 3 dias, a senhora mede 2 milímetros e risca na vasilha. E aí a senhora come mais 3 dias, aí o povo pode falar assim, aí, tá vendo? Ele está falando que é de 3. Isso tem macumba no meio. Não tem nada disso. Aí, quando a senhora comer 3 dias abaixo desses 2 milímetros, a senhora mede mais 2 para baixo e risca. Porque ela me reclamou que tinha um apetite de fera. E eu usei da minha cabeça esse truque. E falei para ela, e assim a senhora vai fazendo. Quando chegar a um tanto que a senhora começar a olhar e ver e falar assim, agora eu estou comendo pouco. Se a senhora voltar atrás e encher aquela vasilha como era a primeira vez, a senhora não vai conseguir comer
toda. E se a senhora comer toda, a senhora vai passar mal. Porque o organismo da senhora, o cérebro gravou os seus órgãos do aparelho digestivo, está recebendo de outra forma agora. E como pobre para ir numa sauna, ele não consegue pagar, eu falei para ela fazer um modelo lá de sauna caseira lá, para fazer isso 3 vezes por semana à noite. Aquela caloria. E que usasse algumas folhas dentro, não por simpatia nem nada, mas para segurar a caloria, porque senão esfriava muito rápido. E faz isso nesse sistema suador, assim, para suar bastante, pelo menos 3 vezes por semana. E esqueci da mulher. E tinha uma enfermeira que estava fazendo as fichas, que também tinha também esse problema com o peso. Eu fui saindo, né? Porque terminou a minha parte ali, ia ficar muita gente ali ainda, mas eu agora ia embora, né? Aí ela disse, ô moço, pelo amor de Deus, espera aí, eu estou enchendo as fichas aqui ainda, e eu preciso que você me fale isso aí para me escrever aqui numa folha de papel. Vou fazer isso quando chegar lá, em casa. Vou começar. Aí, esperei mais um pouco, passei para ela aquilo ali, fui embora. Até com peso na consciência, pensando, será que eu não exagerei? Olha, eu não tenho preciso aqui quantos dias, mas ela me pediu o telefone, eu deixei o telefone para ela. Passou ali uns tempo ali, porque eu não jogo no coelho para acertar no urubu, não. Eu falo coisas que eu tenho certeza. Então, sei que o telefone tocou. Como muita gente ligava em casa, eu não tinha noção de quem poderia ser. Era telefone ainda fixo, né? Aí eu fui atender. Ela já entrou falando, eu sou aquela mulher que falei lá no palco, lá, nós estávamos sentados lá, falei que tinha 150 quilos e aquele médico lá também com o mesmo problema que eu. Eu falei, não, já sei, eu lembrei quem é. O que está acontecendo? Eu falei, meu Deus, será que fez mal para a mulher? Ela disse, se você me vê, você não me conhece. Porque eu estou pesando 70 quilos. Estou pesando 70 quilos. E eu quero muito ir aí na sua casa, só para te agradecer. Mas eu queria mais ver ela do que ela mesma me ver, talvez. Eu fiquei muito feliz pela saúde dela. Mas como nós estávamos mudando, ia para a Bahia, e isso aconteceu no Cuiabá, a gente morava lá. Então, não consegui encontrar. Mas ela ligou muitas vezes de felicidade, punha até outras pessoas para falar comigo. Será quanto que eu cobrei dessa mulher? Nada. Eu não sou médico, né? Eu não tenho direito de exercer a medicina. Agora, quando podia passar um chá para uma pessoa que ainda não era pecar contra a medicina, muitas pessoas nasceram, cresceram, ficaram numa idade avançada, trabalhando até ficar velhinhos, em serviço pesado, e teve muito deles que nem ao pé de nenhum médico nunca foi. Não poderia ter sido proibido, né? Mas tudo bem, né? Eu não estou aqui para brigar com lei, falar nada de lei, falar nada de quem estudou, quem não estudou, quem é feio, quem é bonito, nada disso. Eu sou uma pessoa temente a Deus e sou uma pessoa que amo as pessoas
e sofro junto com as pessoas que sofrem. Agora só tem uma coisa, eu não aceito ver covardia. Às vezes eu levo castigo por falar palavras que às vezes pesam um pouco, pesa, mas eu não sou louco. Eu falo quando acho, vejo, examino, vejo que realmente não devia estar acontecendo. Aí, para livrar alguma pessoa, eu tento, do lado do bem, com bom caráter, tentando, às vezes até com muita pena dessa pessoa, eu tento ajudar de alguma forma. Amigo ouvinte, por favor, se você me encontrar aí nesse canal, deixa o like, ativa aquele sininho, entendeu? E compartilha, se inscreva no canal, não vai te dar trabalho nenhum. Tem algo que eu falo aqui que tem tantas pessoas precisando que parece que estou falando só besteira, né? Mas alguém enxerga assim, nós não somos iguais. O outro lá, ele vai dizer para ele mesmo, mas que maravilha ter ouvido isso. E sabe quem leva ponto diante de Deus? Você que compartilhou. Porque às vezes você não gostou. Põe um like assim, não gostei. Não tem problema. Mas compartilhe. Porque quem sabe o outro, né, gosta e põe o like. E aí, às vezes, muda muito a vida das pessoas. Porque eu não falo só de Bíblia, né? Que a Bíblia é muito interessante. Eu falo das coisas, acontecimentos que estão acontecendo, ou pelo um dom que eu nasci com ele, acontecimentos que estão vindo. Que de 40 anos para cá eu venho levando a minha vida na ponta da caneta de coisas, de revelações, que eu não vi falhar nenhuma ainda. Senhor, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor, pedindo por todo o povo da terra, Senhor, pedindo pelos meus ouvintes, com o maior carinho, e que eles entendam o que eu estou pedindo, e que me ajude a fazer esse canal mais forte e passando para outras pessoas. Meu Pai, que eles entendam a necessidade que o mundo está precisando de pessoas que ensine coisas, não que faça teatro com as coisas. Eu agradeço o Senhor e os anjos, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.